Olá! Sabe quando os resultados no mercado simplesmente não vêm? A gente tende a pensar que a solução é uma nova estratégia, um novo indicador. Mas e se o problema não for a estratégia? E se a questão for muito mais profunda, ligada a como o nosso cérebro lê o preço na tela? É sobre isso que vamos conversar hoje. Essa é a grande pergunta, não é? Aquele ciclo de frustração que parece não ter fim, não importa o quanto se estude ou se dedique. O que será que acontece por trás dos gráficos que impede tanta gente de alcançar a consistência? E aqui já temos a tese central. A verdadeira virada de chave não está em ferramentas externas, setups mirabolantes, mas sim na programação interna da nossa mente. O foco precisa sair do gráfico e ir para dentro da nossa cabeça. Então, vamos começar a desconstruir essa ideia. A origem daqueles erros clássicos que todo trader comete, ela é bem mais profunda do que um simples setup que não funciona ou uma suposta falta de disciplina. Esses erros aqui, quem opera no mercado conhece bem, né? Mas o ponto fundamental é o seguinte: eles não são a causa do problema, são só os sintomas. Sintomas de uma programação mental que já está rodando em segundo plano. E essa é a grande sacada. Repetir esses erros não quer dizer falta de vontade ou de disciplina. Significa que o cérebro está apenas executando um padrão automático, um condicionamento que foi sendo reforçado com o tempo, trade após trade. Para a gente entender essa tal programação, é preciso conhecer o conflito que acontece dentro da mente de quem opera. Basicamente, existem dois sistemas diferentes trabalhando, ou melhor, brigando, na frente da tela. De um lado, a gente tem o cérebro consciente. É ele que analisa, estuda um método, assiste às aulas e promete para si mesmo que vai seguir todas as regras. Do outro lado, tem o cérebro automático. Esse não quer saber de promessa, ele reage ao agora, ao movimento do preço. E na hora H, qual dos dois assume o controle? Pois é, mais de 90% das decisões tomadas no calor do momento são controladas pelo cérebro automático. Isso explica com perfeição por que um trader sabe exatamente o que deveria fazer, mas na prática acaba fazendo o contrário. O plano consciente é simplesmente atropelado pela reação automática. Bom, então como é que se resolve isso? A solução é apresentar ao cérebro um jeito novo de ler o mercado. Uma forma que seja tecnicamente precisa, que faça sentido e que possa, aos poucos, sobrescrever aquela programação automática que só traz prejuízo. E a gente não está falando de um conceito genérico de ciclo, não. Estamos falando de uma definição técnica, de um framework que pode ser medido. É a combinação de dois elementos que, juntos, mostram o caminho de forma objetiva. A diferença fica muito clara aqui. O entendimento comum de tendência ou lateralização é superficial. A abordagem técnica, por outro lado, foca em dados. Qual a amplitude média do movimento? Qual a expectativa real de pontos? Isso tira a análise do campo da opinião e traz para o campo da medição. Agora vamos detalhar os dois componentes centrais desse ciclo técnico. Eles têm papéis bem diferentes. Entender a hierarquia entre eles é absolutamente fundamental. As características maiores, elas definem o tamanho do campo de jogo. Elas respondem a uma pergunta muito objetiva: quantos pontos, em média, este mercado está disposto a oferecer neste ciclo atual? Veja bem, não é sobre acertar a direção, é sobre entender o potencial de espaço, o limite do movimento. E as características menores? Essas são os padrões que todo mundo já conhece. As formações de candles, as figuras gráficas, elas são o gatilho, o sinal para a entrada, o timing. Só que sozinhas, elas não têm valor nenhum se não estiverem no contexto certo. E aqui está a regra de ouro de toda essa metodologia. O contexto, que é o limite dado pela característica maior, sempre vem antes do sinal, que é o gatilho da característica menor. Um padrão de entrada sem o contexto adequado não passa de uma armadilha. Certo, a teoria faz sentido. Mas como isso se traduz na prática? Como é que se treina o cérebro para, de fato, adotar essa nova forma de interpretar o mercado? O processo de reprogramação segue três passos bem claros. Primeiro, a consciência, que é aprender a identificar o ciclo em que o preço está. Segundo, a interrupção, que é parar de reagir por impulso e começar a filtrar a operação. E terceiro, a repetição, que é fazer isso de novo, até criar um novo padrão automático. E um ponto importantíssimo: não adianta só entender o conceito com a cabeça. A verdadeira mudança, a reprogramação de verdade, acontece com a prática disciplinada.
É a repetição correta, dia após dia, que cria os novos caminhos neurais. E qual é o resultado final dessa reprogramação toda? É uma abordagem ao mercado muito mais calma, objetiva e, o mais importante, consistente. É sobre executar um processo, não sobre buscar aquele grande trade salvador para se sentir um herói. A execução se torna metódica, quase monótona. Isso é ótimo. É sobre esperar as condições ideais que o método define, sem aquela ansiedade de ter que estar posicionado o tempo todo. A paciência se torna uma ferramenta estratégica. E por fim, é sobre tomar decisões com base em dados que podem ser medidos, não em medo ou ganância. A operação se torna um ato de clareza e não de emoção. Em resumo, ciclo de mercado não é tentar adivinhar a direção. É entender o espaço de pontos que o mercado está oferecendo e reconhecer os padrões que se repetem dentro desse espaço. É a união perfeita entre o contexto e o gatilho. E aqui fica a reflexão final. Entender o conceito é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é transformar essa nova leitura em um hábito diário, um processo inquebrável que funcione independente da motivação do dia. Esse é o próximo nível do jogo.